A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 13. Dante e Virgílio adentram o bosque de árvores espinhosas e contorcidas, onde penam os violentos contra si mesmos ou contra os próprios bens, os suicidas e os dissipadores. Entre os suicidas encontram Pierre de la Vigne, que lhes explica como a alma prende-se aos troncos das árvores. Vêm também dois dissipadores, fugindo de rápidos e ferozes cães, que despedaçam assim que os alcançam. Ainda ouvem o lamento de um suicida florentino. O centauro Nesso nem chegara ao outro lado do rio quando nos enfiamos por uma brenha em que mal se via uma trilha. A folhagem não era verde, mas escura. Os galhos não eram retos, mas nodosos e contorcidos. Não havia frutos, mas espinhos venenosos. Nem as feras que habitavam a Toscana entre o rio Cécina e os pântanos de Corneto viram galharia tão espessa e densa. Ali os horríveis arpias faziam seus ninhos, as mesmas que expulsaram os troianos das ilhas Estrófades, anunciando-lhes os terríveis danos. Com asas imensas, pescoço e rosto humanos, garras e o ventre cheio de penas, soltavam seus lamentos do alto daquelas árvores estranhas. E o bom mestre: antes que entres mais, saibas que estás no segundo giro. Começou a falar. E estarás nele até avistar o horrível areal. Mas olha bem, então verás coisas que não acreditarias se só em minhas palavras confiasses. Ouvia gemidos por toda parte, mas não via ninguém, por isso senti-me perdido e estaquei. Creio que o mestre tenha pensado que eu acreditasse que todas aquelas vozes saíam de gente escondida atrás das árvores. E ele disse: se tu arrancares aquele ramozinho de uma dessas plantas, teus pensamentos sobre isso serão ceifados. Estendi então a mão um pouco à frente e colhi um galinho de um grande espinheiro, e o tronco do qual o arranquei gritou: por que me feres? Não tens piedade? Homens fomos um dia, agora somos troncos, galhos. Provavelmente tuas mãos seriam mais piedosas se fôssemos almas de serpentes. Tal qual o gemido que se desprende da lenha verde ao ser queimada, saíram palavras e sangue da voz daquele ramo cortado, o que me fez deixar caí-lo e com medo não me mexi mais. Se ele pudesse acreditar nisso antes, respondeu meu sábio, sofrida a alma, ele teria visto isso já nos meus versos, e não teria estendido a mão contra ti. Mas tua condição é tão incrível que obrigou-me a induzi-lo à ação que a mim mesmo desagrada. Mas fiz-lhe quem foste, para que alguma retratação sobre ti ele faça, pagando-te o mal que te fez, e teu nome seja revivido no mundo lá em cima, pois ele tem a permissão para voltar lá. E o tronco, que é Pierre de la Vigne. Tão doce dizer me seduz tanto que é impossível calar-me. E não vos incomodeis se eu falar um pouco a mais. Sou aquele que tinha ambas as chaves do coração de Frederico II e as girei, fechando-as e abrindo tão suavemente que os seus segredos quase só eu os conhecia, e com fidelidade me dediquei a esse encargo, a ponto de perder o sono e o pulso por ele. Mas a inveja, meretriz namorada de César, jamais desvia-nos os olhos oblíquos. Ruína comum a todos os homens e vício especial das cortes. Inflamou contra mim todas as almas, que inflamadas, inflamaram de tal forma o augusto rei que as alegres honrarias tornaram-se tristes lutos. Meu espírito, enchilado por um desejo desprezível e acreditando, com a morte dele, poder fugir do desdém alheio, injusto se fez contra o meu ser justo. Pelas novas raízes desta madeira, juro que nunca fui desleal ao meu senhor, que de todas as honras é digno. E se algum de vós voltar ao mundo, a minha memória confortai, memória que jaz ainda sob o golpe que sofreu da inveja dos homens. Ambos esperaram um pouco, e então... Aproveita que ele parou de falar, disse meu poeta. Não percas tempo e fala, pergunta-lhe mais, se quiseres. Eu disse... Pergunta-lhe tu sobre o que crês que ainda me satisfaça, pois eu não conseguiria, dada a compaixão que me toma. E então o mestre retomou a fala. Se queres que este homem faça aquilo que tu pediste, alma encarcerada, ainda nos agradaria ouvir-te dizer
como a alma se une a estes nós de madeira contorcidos, e diz-nos se puderes, se nunca desses membros te libertas. Soprou forte então o tronco, que depois converteu esse sopro em palavras. Isso vos responderei brevemente. Ao deixar o corpo, do qual ela se desveste, a alma feroz é lançada no 7º círculo por Menós. Sem poder de escolha, tendo caído na selva, a alma germina como grão de espelta. Cresce em brotos, depois como planta silvestre. As arpias, ao pastarem suas folhas, provocam dores, e a dor abrem janelas. Como as outras almas, teremos nossos corpos de volta, mas não iremos vesti-los novamente, porque não é justo reaver aquilo de que se desfez. Aqui os arrastaremos, e nessa triste brenha ficarão ligados ao tronco onde está a alma que os molestou. Estávamos ainda junto ao tronco, atentos, esperando que ele dissesse mais alguma coisa, quando fomos surpreendidos por um barulho semelhante àquele que ouvem os caçadores de porcos selvagens, o latido de cães, os cascos dos cavalos e o farfalhar dos arbustos. Eis então que 2 almas à esquerda, nuas e arranhadas, fugiam tão desesperadamente que iam arrebentando as touceiras espinhentas. O danado mais à frente roga: Morte! Livra-me disso, morte! E o outro que vinha logo atrás gritava: Lano! Tuas pernas não te ajudaram assim antes no torneio de topo. Em seguida, talvez por não ter mais fôlego, escondeu-se atrás de um arbusto, compondo com ele um só corpo. Tanto Ercolano Macone, o Lano, quanto Giacomo de Sant'Andrea eram dissipadores de bens. E nesse passo ele ironiza aquele morto da batalha de Pieve del Topo, que não correra tanto como agora. Atrás dele havia uma matilha de cães negros, ávidos e velozes, como galgos que escaparam de correntes. Naquele que se escondeu, enfiaram os dentes, dilacerando-o, levando-lhes depois pedaços de seus membros. Meu mestre pegou-me pelas mãos e guiou-me até o arbusto que chorava sangue pelos cortes. Ó Giacomo da Sant'Andrea, dizia, que vantagem tens em fazer-me de escudo? Que culpa tenho eu da tua vida pregressa? Quando o mestre parou junto a ele, disse: Quem foste que pelas feridas vertes com sangue esse doloroso discurso? E ele a nós: Ó almas, que vem o cruel suplício que faz arrancar os ramos de mim. Recolhei-os para mim ao pé dessa triste moita. Nasci na cidade que São João Batista tomou o lugar do primeiro patrono, Marte, que com sua arte sempre a fará triste. Restos de sua estátua ainda se pode ver junto ao rio Arno na Ponte Vecchia, graças aos quais os esforços dos cidadãos em erguer a cidade depois das cinzas em que Átila a deixou não foram em vão. Enforquei-me em casa.